Nosso programa de hoje vai trafegar pelo mundo da música, com foco na fusão de dois grandes gêneros musicais criados nas Américas por artistas de origem africana: o samba brasileiro e o soul norte-americano. Essa fusão, que tem início nas décadas de 1960 e 70, tocada por intérpretes como Jorge Ben, Bebeto, Banda Black Rio, continua viva e fértil, sendo o grande veículo para a difusão da consciência negra e a elevação da autoestima da população afro-brasileira. O bicho pega na favela o ano inteiro, a conta é paga de janeiro a janeiro. Há um grande silêncio, cemitério, ninguém entende esse mistério. O bicho pega na favela o ano inteiro, a conta é paga de janeiro a janeiro. Há um grande silêncio, cemitério, ninguém entende esse mistério. Pagar a conta e sofrer calada diante das leis assinadas na madrugada por um congresso corrupto sem coração que brinca de marionete com a nação. Nosso convidado de hoje tem 20 anos de carreira na cena musical brasileira. Com letras inteligentes e harmonias bem construídas, sua música se destaca no cenário musical nacional e internacional, com turnês pela Europa e Estados Unidos e encontros com artistas como Seu Jorge, Zé Cabaleiro, Jair Rodrigues, Chico César, Nando Reis, Bloco Afro Olodum, entre muitos outros. Oriundo de uma família cristã com forte formação musical e muito eclética, ele cresceu em São Paulo ouvindo James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, The Beatles, Deep Purple, Black Sabbath. Já nos finais de semana, a trilha sonora na casa da vovó, Dona Carmelita Sodré, que morava no bairro da Bela Vista, ao lado da escola de samba Vai Vai, era Clementina de Jesus, João Nogueira, Cartola, Luiz Melodia, Adoniran Barbosa, entre outros. Com 7 discos lançados, incluindo o Mameluco Afro-Brasileiro, seu último lançamento, O Samba é da Gente, tem uma relação forte com os movimentos populares e uma atuação social marcante enquanto artista. Vamos receber o cantor, compositor e multi-instrumentista Wesley Nog. Wesley, é um prazer muito grande para nós recebermos aqui no nosso Cultura em Resenha um artista, um músico tão talentoso como você, que, além do mais, compartilha conosco essas raízes fincadas no soul e no samba. Como é que foi crescer ouvindo soul e rock em casa e samba nos finais de semana na casa da vovó? Olá a todos, satisfação enorme poder estar com vocês e também compartilhar aquilo que a gente vive, sente e vê todos os dias no Caldeirão Borbulhante, que é a grande cidade, onde a gente tira daí o extrato para as composições, para os álbuns, etc, etc. De fato, parece um pouco inusitado, né, essa junção dos clássicos do rock and roll juntamente com os clássicos do samba. É interessante porque, como eu falei, minha família é de origem metodista e os músicos da igreja de altíssimo nível, eles tocavam muito rock and roll, né? Black Sabbath, Deep Purple, etc, etc, antes de começar as reuniões. Mas, ao mesmo tempo, ao começar as reuniões, sempre tinha uma inserção do coral ou algum cantor, alguém que trazia essa coisa bastante soul, bastante gospel, que é, de fato, a origem do protestantismo no Brasil. É uma herança que a gente traz aí de muitos anos, desde quando a ética judaico-cristã se deu e criou-se o catolicismo, depois, em seguida, o protestantismo, enfim, tem toda essa herança aí. E o samba, porque, de fato,
o samba é a nossa raiz. O samba, aos finais de semana, na casa da minha avó, meus tios sempre colocavam um samba, não só nos vinis, como também tocavam, a gente podia cantar, tocar, etc, etc, e cair de fato no samba. Depois do meu crescimento, eu já saí mais para as rodas mesmo, já comecei a me envolver mais propriamente com o samba, porque eu percebi que as minhas origens, né, meu DNA, vamos dizer assim, estava muito mais ligado ao samba, né? O rock and roll e tal, era vamos dizer assim, entre aspas, uma mera audição que se tinha ao final de semana. Mas a vida propriamente dita... O samba que te tocou mais. Exatamente. E você chegou a frequentar a Vai Vai? Várias vezes, várias vezes. A Vai Vai é um celeiro de grandes bambas, né? Ali é onde a gente aprendeu a gostar do carnaval, aprendeu a entender os compositores a partir dos enredos, etc. Mesmo porque também a gente tem um grande baluarte lá, que é o Geraldo Filme, os maiores nomes do samba de São Paulo e os maiores nomes do samba da história do Brasil. Então, foi uma satisfação muito grande crescer próximo desse contexto todo. O samba soul começa nos anos 60 e 70 do século passado, com Jorge Ben, Bebeto, Banda Black Rio. Nessa vertente do samba soul, o que mais te influenciou, o que mais te pegou? Na verdade, eu só queria fazer uma ressignificação. O samba soul, ele é muito mais novo. Nesse período não se falava em samba soul, se falava em balanço. Ali, a alma está ali. Né? O samba soul, quem deu o nome foi a minha geração, né? E eu sou um dos primeiros a trazer para as minhas origens esse conceito, porque o soul sempre foi separado, o samba sempre foi separado. Então, a minha geração, basicamente, o samba soul é uma palavra só. Samba soul, não existe separação. Por quê? Porque o samba é o balanço do samba, cavaco, pandeiro, tamborim, surdo, etc, etc. O soul simplesmente é uma forma de cantar, né? Onde tem o vibrato, onde tem as melodias, as harmonias, etc., que remetem bastante às origens do soul. Mas, como eu falei inicialmente, essa junção se tornou perfeita, porque esses elementos são co-irmãos, na verdade, né? Onde o samba nasceu, o soul estava presente também, porque as igrejas, tanto metodistas como presbiteriana, batista, etc., sempre estiveram presentes nas periferias nos últimos 20, 30, 40 anos. Então, a minha geração, e eu tive a oportunidade, se vocês pegarem todas as minhas obras, meus 7 álbuns, você vai ver que essa junção sempre foi presente. Então, hoje acabou levando-se a essa categoria que a gente está vendo hoje. Não existe mais separação entre a palavra soul e a palavra samba. Hoje é o samba soul, propriamente assim, como a MPB, como samba, como soul, como samba rock, que já é mais a origem do Jorge Ben, do seu Jorge, etc. Então, eu já me enquadro dentro do samba soul, propriamente dito. Quando você ouve determinadas canções, por exemplo, como Jorge Ben, Umba Baraumba, Homem Gol, ou as músicas da Banda Black Rio, aquela batida de samba, mas com a orquestração de soul, isso já estava presente, não tinha o nome, como muito bem você determinou. Você começou a fazer parte das bandas Funkália e Swing Companhia, né? Qual a melhor lembrança que você tem dessa época, desse seu início? O início sempre é bom, né? Parece um playground. Mas, na verdade, não é diversão, é uma grande aprendizagem. Para mim, foi a minha escola. Foi onde eu consegui botar, de fato, para fora todo o meu sentimento, todos os meus sonhos, meus desejos em ser um artista, em ser um músico, compositor, etc. A Estação Funkália foi um grupo de maior expressão, na verdade, porque foi uma época de estudante, estava terminando meus estudos,
Então, a gente teve a oportunidade de circular pelo Brasil inteiro, por vários estados também, fazendo trabalhos, shows, eventos no meio dos estudantes. Então, foi ali, de fato, onde a gente percebeu que o que a gente produzia musicalmente, mesmo no início de carreira, já tinha muito conteúdo e já tocava profundamente a mente e os corações das pessoas, tanto que a gente participou de eventos como você acabou de falar aí, o Lodum, o Seu Jorge, Zé Cabaleiro, etc. Então, eventos, ora dividindo o mesmo palco, ora no mesmo evento, nos mesmos eventos, a gente estava presente, compartilhando o nosso trabalho. Então, a Estação Funkária foi a maior experiência artística musical desse período. E você já compunha naquela época? Relativamente. Na verdade, eu era meio medroso, né? Tinha várias ideias boas, mas quando eu olhava para o Gilberto Gil, para o Jorge Ben, eu ficava, pô, não é possível caminhar por essa estrada, porque, pelo que parece, a estrada ela é cheia de pedregulho, cheia de proeminências, de saliências. Talvez eu possa aí tropeçar em uma dessas pedras. Mas aí eu tomei um pouco de coragem e comecei a rascunhar as primeiras coisas, não muito ainda confiante. E os parceiros, os produtores que estavam à minha volta começaram a ouvir, começaram a achar interessante. Falaram, Nogue, pô, meu irmão, você tem capacidade absoluta de fazer bons sambas, boa música e tal. E aí eu comecei a pensar mais profundamente em relação a isso. Então foi quando, de fato, eu decidi começar a compor também e tal. E aí as coisas começaram a se desenvolver, crescer. Então, esses álbuns todos, eles são de composições próprias. Mas daquelas antigas, qual é a mais antiga que você se lembra, para dar uma palhinha aí para a gente? Eu acho que Pichain é um samba soul bastante interessante, né? Manda aí, manda aí. É Pichain, Pichain, é Pichain. O meu cabelo é tupi com tamborim. É algo que não passa. Traz a sua história esfinge de luta. Povo guerreiro, sempre na labuta. É Pichain, o meu cabelo é tupi com tamborim. E tem um dado interessante. Pichain é uma palavra em tupi. E ela quer dizer cabelo crespo. Ela não tem esse pejorativismo que vem sendo impingido, imposto aí ao longo dos últimos 20 anos, atrás de um peso extremamente preconceituoso, né? Cabelo ruim, cabelo... Enfim, não é nada disso, né? Simplesmente a palavra Pichain quer dizer cabelo crespo, cabelo duro. Mas isso, felizmente, tem mudado, né? Nesses últimos anos. A gente tem visto muito mais pessoas assumindo, as mulheres que fazem aquele processo de transição capilar, né? Que muda do cabelo alisado aos poucos, acaba na trança, acaba no afro, né? Mas esse tema é muito legal, muito rico. Nós vamos voltar a ele no próximo bloco. Exatamente. Voltando aqui para o nosso segundo bloco, nós estávamos falando exatamente desse processo que tem acontecido nos últimos anos na sociedade brasileira, que é a de as pessoas negras cada vez mais assumirem a sua identidade. Não estou falando de nada, nenhuma coisa idealizada, maravilhosa. Eu estou dizendo de um processo que a gente assiste, né, com satisfação. E essa história das mulheres em transição capilar, muito dualizado. A forma de se posicionar na história. A gente tem uma história extremamente sofrida com a escravidão, etc. Ao contrário da Lei Áurea, que foi assinada, como se diz, ela ficou só no papel. Na prática, ainda a escravidão é extremamente evidente. A gente vê que a mão de obra negra, tanto nos cafezais como nos canaviais, etc., etc., a mesma mão de obra que construiu os grandes prédios de hoje, as grandes pontes, as grandes pirâmides modernas.
Perfeito. Então, a gente ainda traz esse ranço de escravidão. Então, existe no inconsciente coletivo da nossa sociedade um problema seríssimo ainda em relação a isso. Infelizmente, o racismo no Brasil é um fato e as pessoas ainda transportam consigo esse ranço. E é preciso resistência, resistência e um posicionamento sério em relação a isso. É o de assumir as rédeas da nossa própria história, escrever a nossa história com a nossa própria mão. Perfeito, perfeito. E esse processo que a gente vê pouco a pouco acontecendo e que nos enche de esperança, embora todas as dificuldades que estejam presentes, ainda mais nesse momento em que a gente tem na área política um retrocesso, né? Coisas que a gente pensava que estavam mortas estão aparecendo aí de novo, infelizmente. O seu primeiro álbum solo foi Mameluco Afro-Bom, não é isso? O Mameluco Afro-Brasileiro é o quarto. O primeiro álbum foi um disco gravado ao vivo, chama-se Ao Vivo na Estação. Como eu falei, foram as primeiras composições que tinha essa junção bem mais forte do soul e do samba, enfim. Agora, o Mameluco Afro-Brasileiro, ele foi um marco na minha carreira, porque ele teve mais de 1 milhão de downloads, foi logo na abertura, quando o mercado começou a perceber que era necessário essa abertura. A internet trouxe essa abertura muito grande. Quando o poder das gravadoras começou a esvaziar-se e as pessoas e os artistas começaram a se tornar autônomos, independentes e começaram a produzir e ter a direção dos seus próprios trabalhos. Eu já nasci independente, já nasci numa época que fora necessário a gente aprender a como conduzir a carreira, como gestar a carreira. Tanto que, para isso, eu fui a estudar música, fui estudar publicidade, fui estudar gestão, etc., para poder conduzir a minha carreira da melhor maneira possível. Então, eu sou um dos primeiros artistas da minha geração a disponibilizar o disco para download gratuitamente. E foi um sucesso muito grande, e esse resultado permitiu a minha ida para a Europa a primeira vez, que foi quando tive a oportunidade de estar no mesmo evento com o seu Jorge, com o Gil, com o Geraldo Azevedo, com o Nath Roots, uma série de artistas muito importantes da cena brasileira à época. Para a França. Na França, ok. Isso. E ali fizemos uma série de shows na França, pela Europa. Enfim, depois retornamos ao Brasil, fiz a abertura do mês da música brasileira, do Itaú Cultural, e depois circulamos pelo Brasil em vários eventos. Enfim, o Mameluco Afro-Brasileiro é um marco na minha história, porque eu fui convidado pelo Gilberto de Menstein, saudoso Gilberto de Menstein, que era da Folha de São Paulo, do Conselho Editorial, e ele conheceu o meu trabalho, a gente ficou muito amigo, e ele costumava brincar comigo, me chamava de rei do samba soul, né? Porque até aquele momento ele não tinha visto ninguém fazer o que eu estava fazendo, e ele, por ser um homem extremamente influente, um dos maiores jornalistas da história do Brasil dos últimos 30, 40 anos, então ele me abraçou e criou uma série de possibilidades para o desenvolvimento do meu trabalho. Então, o Pichain foi uma música que se destacou muito, tocou muito pelo Brasil, e o Festa na Favela, que foi colocado no programa Samba Pé de Passagem pelo Moisés da Rocha, meu grande amigo Moisés da Rocha, que até hoje me dá uma grande força colocando músicas do novo disco para tocar lá no programa dele. Enfim, Festa na Favela foi um grande marco também desse disco, porque espalhou-se pelas comunidades de São Paulo inteira, fora de São Paulo. Enfim, virou um grande marco da nossa música nesse período. Manda uma palhinha pra gente. Claro. Tem festa na favela, quem quiser pode chegar. Chegar no Mildinho,
chega devagar, tem festa na favela. Quem quiser pode chegar, chegar no miudinho, chega devagar. Em festa de favela o samba é tradição, cantador e batidor na palma da mão. Em festa de favela o samba é tradição, cantador e batidor na palma da mão. O som do batuque traz axé, fortalece os guerreiros de fé. O som do batuque traz axé, fortalece os guerreiros de fé. Fortalece os guerreiros de fé. Tem festa na favela, quem quiser pode chegar. Chegar no miudinho, chega devagar. Tem festa na favela, quem quiser pode chegar. Chegar no miudinho, chega devagar. O cantor abençoa a comunidade, quem canta afirma a identidade. O cantor abençoa a comunidade, quem canta afirma a identidade. Afastamentos e males, protege o coração das maldades. Afastamentos e males, protege o coração das maldades. Protege o coração das maldades. Tem festa na favela, quem quiser pode chegar. Chegar no miudinho, chega devagar. Tem festa na favela, quem quiser pode chegar. Chegar no miudinho, chega devagar. É interessante, você vem de uma família cristã, né, protestante, ou evangélica, como se diz hoje, mas você não tem problema nenhum em trabalhar também com elementos da cultura afro-brasileira, da religião afro-brasileira. Você falou em axé, você consegue fundir isso, né, dentro dessa visão que eu creio que é a nossa, né, que nós temos que juntar e não separar, né? Exatamente. Tanto que a palavra paz e axé são coligadas. Quando Jesus falava paz os dou, né? A paz te deixo. Tem muito a ver axé, né? Então, a religião é uma linha muito tênue, mas é muito interessante que quando você pega a raiz da religião, você vai ver que todas as ramificações constroem apenas um caule e apenas folhas e frutos. Ou seja, todas as religiões elas têm a mesma raiz e todas elas estão buscando, de alguma forma, aplacar o sofrimento, a dor e ter uma passagem do aqui e agora para o além de uma maneira equilibrada, saudável, sem dor e sem sofrimento. E pregam também a harmonia entre os seres humanos, não é isso? Que devemos apoiar uns aos outros. É essa a essência das grandes religiões, das religiões de matriz africana, o bem do outro, do próximo, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, em relação ao candomblé, umbanda, e pegar a angiologia da teologia, os anjos da igreja, os anjos do cristianismo, você vai ver que eles são muito parecidos, as funções são muito parecidas. Então, como se diz, a base de tudo é a África, tudo nasceu na África, tudo é Egito. A base de todas as religiões dos últimos 50 mil anos é africana. Os seus desdobramentos, pura e simplesmente, tem a ver com uma grande mesa exposta, né? Quando a gente chega numa mesa para comer, está lá uma série de alimentos e a gente come aquilo que nos apraz, aquilo que faz bem ao nosso fígado, ao nosso estômago, não é? Então, a religião é mais ou menos isso, é uma mesa exposta. A gente come aquilo que nos faz bem. Você, ultimamente, tem estado muito envolvido num processo que eu chamaria de revival, de renascimento do vinil. Explica isso para a gente. É engraçado, eu estava conversando esses dias com meu amigo, grande amigo Marcelo Faria, jornalista do São Brasil, e a gente falando um pouco dessa coisa nostálgica que é o vinil. Eu nasci no ambiente que meus pais ouviam vinil. Então, a gente era criança e meus pais tinham aquela vitrolinha, né, bastante interessante.
E ali a gente ouvia Ataúfo Alves, ouvia Clementina de Jesus, ouvia, enfim, os grandes clássicos do samba. E eu cresci nesse meio e eu imaginava um dia poder fazer um disco da minha obra, do meu trabalho. E só que em função do crescimento do mercado do CD, as fábricas acabaram se tornando obsoletas. E ficaram obsoletas aí por volta de 15, 20 anos aproximadamente. Mas em 2016, 2015, 2016 aproximadamente, algumas empresas começaram a retomar a fabricação do vinil nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, com a Polisson. Então, pesquisando tal, eu descobri que a fabricação do vinil estava de volta. Então, conversando com os meus parceiros, meus apoiadores, a gente resolveu fazer um vinil e foi a realização de um grande sonho. Muito legal, fizemos um vinil, um compacto duplo, com 2 músicas de cada lado, para poder fazer aí um fortalecimento da nossa cultura sambística. Wesley, valeu demais. Muito obrigado pela sua participação, a informação que você está trazendo, a energia, o vigor com que você se lança nesses objetivos que você traçou para a sua vida, e esperamos que você continue tendo sucesso, e agora com esse lançamento em vinil, né? Vai tocar, vai fazer todo mundo comprar toca-discos de novo, né? Que maravilha! A alegria é muito grande, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria a gente, quando recebe um convite, poder compartilhar, como eu falei inicialmente, o que a gente sente, vive e vê todos os dias no caldeirão borbulhante que é a grande cidade, e extrair disso tudo canções, etc., que possam despertar alegria e amenizar a dor. Então, fico muito feliz, é uma grande satisfação. O pessoal que está nos ouvindo em casa, procura a nossa obra, procura o que a gente está fazendo, abre o coração, e que o que a gente está produzindo sirva para poder dar alívio a esse sofrimento que a gente está enfrentando da Covid-19. E com fé e esperança, certamente a gente vai sair dessa e teremos um mundo melhor, um mundo mais humanizado. Obrigado, Wesley Noy. Tamo juntos, obrigado.